da China, eu quero agradecer à FNAC pelo convite para fazermos esta sessão de apresentação deste novo livro. O que é que eu estou aqui a fazer? Está bom, sim? Mais ou menos. Temos connosco o Ricardo Araújo Pereira, o João Francisco Gomes e o Tiago Cavaco. Este livro parte de uma ideia do João Francisco. O João Francisco é jornalista do Observador, dedica-se muito a temas religiosos. Aliás, já publicou connosco um livro, Roma, Temos um Problema, sobre os abusos na Igreja Católica. Há 2 anos, 3 anos, sim. E entretanto, como o Ricardo Araújo Pereira já fez várias intervenções, nomeadamente com o Padre Tolentino, sobre esta questão de Deus, o João desafiou a fazer uma série de conversas sobre este tema, com este tema em cima da mesa: a fé, a religião, o humor também e a morte. O Ricardo aceitou, houve fizemos uma série de conversas e resultou este livro que eu vos recomendo mesmo. Entretanto, agora vamos conversar aqui um bocadinho com o pastor evangélico e músico Tiago Cavaco, para dar também aqui um ar da sua graça sobre este tema. Agradeço-vos a todos a presença. Muito obrigado. Ora viva, boa noite, muito obrigado a todos por terem vindo. A ideia desta apresentação, nós gostávamos de fazer uma coisa um bocadinho diferente das apresentações de livros tradicionais e, portanto, já que este livro é um livro de conversas, a nossa ideia era conversar um bocadinho à semelhança do que fizemos no livro. Deixem-me, porém, começar só por enquadrar um pouco a ideia que está por trás deste livro e, essencialmente, por agradecer muito aqui à FNAC por nos receber, ao Tiago Cavaco por aceitar estar aqui connosco. Agradeço muito à Bárbara Bolhosa e à Tinta da China por ter aceitado publicar este conjunto de conversas. E, obviamente, um grande agradecimento ao Ricardo Araújo Pereira por ter aceitado conversar comigo durante quase 9 horas, eu fiz as contas, e somando as gravações todas, e, portanto, foram ótimas conversas. Obrigadíssimo, Ricardo. Queria explicar muito rapidamente o que é que esteve por trás inicialmente da ideia de fazer este livro. Enfim, o principal fator que me levou a fazer este livro é que eu, à semelhança da maioria das pessoas da minha geração, eu nasci em 1995, portanto a maioria das pessoas da minha geração, sou um grande fã do Ricardo Araújo Pereira, um grande fã dos Gato Fedorento. Basicamente cresci, a maioria da minha infância, adolescência e juventude foi passada a ver sketches do Gato Fedorento, como acho que a maioria das pessoas da minha idade, e portanto, enfim, o Ricardo acaba por ser uma figura muito de referência para a minha geração. E ao longo do tempo, ao cruzar-me no YouTube e em podcasts como do Tiago Cavaco, e em muitas outras intervenções, ao cruzar-me com referências do Ricardo a questões religiosas, intervenções sobre as questões de Deus, algumas, enfim, histórias que o próprio Ricardo foi contando em múltiplas intervenções públicas sobre a sua própria relação com a fé, levaram-me a pensar que talvez valesse a pena conversar um bocadinho com o Ricardo sobre estes temas. Eu sou jornalista, escrevo muito sobre assuntos da religião, é o tema em que me fui especializando ao longo destes anos, e portanto para mim poder falar com uma pessoa como o Ricardo Araújo Pereira, que simultaneamente é uma figura de grande referência e que é capaz de chegar a um público muito vasto, muito alargado, e ao mesmo tempo falar com ele sobre um tema que é por natureza e por vocação tão de nicho, tão específico, tão dirigido a um grupo muito pequeno de leitores, foi uma oportunidade de pegar nesses temas que habitualmente ficam
enfim, em livros publicados pelas editoras católicas, etc., e que têm pouca expressão, e um pouco à boleia do Ricardo Araújo Pereira chegar a um público muito mais vasto. E parece-me bastante importante e queria só mencionar 2 ou 3 coisas antes de conversarmos um pouco. Muito importante que num momento como aquele que vivemos atualmente, um momento de, enfim, grande polarização, uma polarização política que permeia também o meio religioso, enfim, em que os extremismos políticos e um certo conservadorismo religioso têm estado em jogos de sedução. Ao mesmo tempo, do outro lado, parece-me que vai crescendo uma perspectiva muito desconfiada relativamente à religião. E, portanto, num mundo muito polarizado, pareceu-me que há vantagens, há interesse em, por um lado, os crentes ouvirem o que é que um ateu tem a dizer sobre estas questões existenciais que nos levam a procurar Deus, e, por outro lado, também os próprios ateus, onde muitas vezes, enfim, o grupo dos ateus, e essa é uma das razões que me levou a querer falar com o Ricardo sobre estes assuntos, é que o Ricardo Araújo Pereira, apesar de ser assumidamente ateu, é um ateu que não tem aquela atitude de sobranceira relativamente à religião, de uma certa menorização dos crentes, etc. Uma pessoa com muito interesse nas questões religiosas, muito conhecimento dos textos bíblicos, muito respeito pela própria experiência de fé, e, portanto, parece-me que é um livro que pode ser útil tanto a crentes como a não crentes para perceber o que é que o outro lado, digamos assim, pensa. E, portanto, nesse sentido, o meu objetivo quando propus ao Ricardo falarmos sobre estes temas, e isto é um livro em que vamos desde a experiência pessoal de relação com a religião que o Ricardo tem, até discussões filosóficas em torno da ideia de Deus existir ou não, até à própria questão final, a ideia da morte. Enfim, essas discussões parece-me que podem ajudar, como dizia há pouco, crentes e não crentes a conhecerem melhor os argumentos que um e outro lado vão apresentando nesta discussão. Se calhar agora conversávamos um bocadinho e o meu primeiro desafio era, não sei se o título deste livro é uma pergunta que me parece que talvez já tenha passado pela cabeça de todos os que estão nesta sala pelo menos uma vez na vida. Para mim serviu-me de um certo consolo que também já tenha passado pela cabeça do Ricardo Araújo Pereira, porque lá está um grande ídolo para mim. E não sei se o Ricardo quer contar um pouco a história que está por trás desta pergunta com que pusemos o título no livro. Sim, olá, viva, boa tarde. Obrigado. Eu já agora também queria agradecer ao Tiago Cavaco, que foi cá, esta xerpada, coitado, e o João Francisco. Eu é que agradeço que o João Francisco tenha feito esta proposta e tenha tido paciência para estarmos a falar durante 9 horas, pelos vistos, não fazia ideia que tinha sido tanto tempo. Sim, o título, eu acho que o título foi o João Francisco que escolheu, que fez com que o título fosse esse. Eu acho que é especialmente bem escolhido. O título é O que é que eu estou aqui a fazer? E a questão é que vem de uma história que eu conto aí no livro que, por acaso, eu acho que concilia. É um momento da minha vida, ainda bastante cedo, em que coincidem a ideia de riso e de religião. Eu tinha, sei lá, 14 anos ou assim, andava num colégio de padres franciscanos e o nosso professor de religião e moral disse, muito generosamente, eu sei que vocês têm questões, se calhar têm vergonha de colocar essas questões, por isso vocês escrevem anonimamente num papel as coisas que querem saber, sem julgamento nenhum, eu ponho aqui num chapéu e vou tirando e vou respondendo, sejam quais forem as questões, podem ser de índole sexual, seja o que for, as coisas que vos perturbarem. E então as perguntas foram saindo do chapéu, o Padre Manuel ia lendo, coisas sobre, sei lá, vocês imaginam o que é que são, não é? Coisas que adolescentes perguntam quando estão escondidos atrás do anonimato. E nisto o Padre Manuel tira a minha pergunta e lê: o que é que eu estou aqui a fazer? E a sala estoura numa gargalhada, uma coisa muito intensa, porque os meus colegas acharam que era hilariante que
que um Palerma tivesse arranjado maneira de fazer uma coisa, quer dizer, primeiro de perguntar o que é que eu estou aqui a fazer, segundo pôr o padre a fazer essa pergunta, e tudo aquilo se lhes apresentou como hilariante. E o padre ao princípio encolheu os ombros, como quem diz, bom, temos um parvinho entre nós, não interessa. Mas havia outra pergunta no papel e o padre, enfim, apelou à calma de todos e disse, não, eu já percebi o que é que ele quer, no sentido em que a minha intenção não era perguntar o que é que eu estou aqui a fazer na aula de religião e moral, era no planeta, exatamente. E então pronto, as pessoas acalmaram-se e o padre respondeu à pergunta. O que é trágico nesta história é que eu não me lembro da resposta. Porque eu fiquei a pensar na gargalhada que tinha acabado de ouvir. E isso é que para mim tinha sido impressionante, porque se a coisa para mim mais perturbadora motivava uma gargalhada daquele tamanho, isso dava um consolo que é, se calhar não é assim tão perturbador. Se isto faz estourar a sala, se calhar não é assim tão perturbador aquilo que me está a inquietar. E portanto, acho que é isso. Se calhar foi... E essa pergunta, quer dizer, ao longo de 50 anos de vida, chegou a algum tipo de resposta? Não, quer dizer, Isto é para não dar spoiler, o livro, na última página, tem a resposta. E portanto, quem comprar descobre o sentido da vida. É isso, quer dizer, o que é que nos aproxima, ateus e crentes, é que nós temos a mesma pergunta, não é? Temos a mesma pergunta, se calhar depois arranjamos respostas diferentes, ou a ausência de uma resposta, ou respostas que não são assim tão satisfatórias, mas sim, reparem, eu andei num colégio de freiras até à 4ª classe, depois andei num colégio de padres franciscanos até ao 9º ano, e depois num colégio de padres jesuítas até ao 12º, e depois fui para a Universidade Católica. E isso as pessoas às vezes perguntam jocosamente se é por isso que eu sou ateu. E não, é apesar disso que eu sou ateu. Porque eu prezo muito a educação que lá tive, e sobretudo, quer dizer, o facto de ter ouvido falar num livro, nós cima estamos numa livraria, e o livro costuma ser um best-seller, tem sido desde há algum tempo, que é óbvio que é um livro que é uma das pedras, é a pedra sobre a qual a gente edifica tudo, e ajuda-nos a compreender, por acaso eu estava a pensar nisso, ajuda-nos a perceber. Hoje saiu um podcast com uma cantora, em que uma cantora é entrevistada, e é um daqueles podcasts em que o apresentador começa por apresentar o convidado com um texto de prosa poética que se destina a impressionar a convidada para que ela diga, meu Deus, que bonito. Nesse texto de prosa poética de hoje, o apresentador relatou uma coisa que aparentemente é um facto da história da vida da cantora, que é, no dia em que ela nasceu, a avó sonhou que ela ia ser sal e luz. E na prosa poética, o apresentador disse assim, e é verdade, porque ela é bem temperada de sal e é iluminada. Ora, não foi isso que a avó sonhou. A avó não sonhou que ela ia ser salgada, sonhou que ela ia ser sal e luz. O apresentador não sabe que a avó teve um sonho bíblico. Exatamente, a avó sonhou com aquilo que Jesus diz a seguir aos bem-aventurados. Diz-lhe, vocês vão ser sal e luz. E portanto, eu fiquei muito contente, porque eu percebo o mundo, sim, eu percebo as coisas à minha volta, eu sei quem é que disse, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, que aliás é a maneira de Nosso Senhor Jesus Cristo se manifestar a favor do pagamento de impostos. Tiago, gostava de chamá-lo para a conversa por uma questão. Nós antes quando falámos um pouco sobre os temas que havíamos de falar aqui, uma das questões que o Tiago referiu e com a qual eu concordo absolutamente, é que ao ler o livro identificou uma inclinação católica muito forte. Ou seja, é evidente que eu sou católico, essa é a semelhança da maioria dos portugueses, a esmagadora maioria. O Ricardo Araújo Pereira estudou a vida toda em escolas católicas e suponho que seja esse, é em relação à fé católica que se posiciona como ateu, não é? É nesse Deus que não acredita, suponho. Mas ao ler este livro, do ponto de vista de um pastor protestante, de que maneira é que estas questões existenciais também cruzam a perspectiva da teologia protestante e que respostas diferentes ou iguais é que vão encontrar?
Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, boa tarde a todos e agradeço ao João, ao Ricardo, à gente da China e à FNAC por esta conversa. Também gostava de dizer, não é a primeira vez que tenho a oportunidade de conversar com o Ricardo acerca destes assuntos. Portugal é um país muito pequeno e, inevitavelmente, nos cruzamos uns com os outros, sobretudo se o assunto for religião, porque por um lado não há assim tanta gente em Portugal e interessada em religião também poderá não ser assim tanta. E então já no passado conversámos algumas vezes e é sempre para mim, é aqueles convites que a pessoa só tem de facto uma resposta para dar, que era o seguinte, portanto estou contente por estar aqui. Bem, há duas coisas assim rapidamente e não quero naturalmente ser chato, as pessoas vieram cá para o cálculo para ouvir o Ricardo, mas em primeiro lugar há aqui uma coisa que, algumas histórias que o Ricardo conta no livro eu já conhecia, já tínhamos conversado, mas há uma coisa que eu acredito que é uma verdade acerca do nosso país, acerca de Portugal, que é as melhores coisas acontecem por acaso. E eu acabei de ler há pouco tempo Portugal hoje, o medo de existir, que faz 20 anos agora, do José Gil, e ele fala um pouco lá nisso. Porquê é que eu estou a falar nisto? Porque a pessoa, quando lê o livro, percebe-se que o Ricardo é um cómico por acaso. E o que eu estou a dizer é um elogio. Porque ele é um cromo e ele lê muito. E a maneira como a vossa conversa evolui, o tipo de referências constantes que o Ricardo tem, para mim, que sou pastor, até assustador. Ele está sempre a citar coisas e livros que lê. Ele tornou-se cómico um pouco por acaso, porque de facto ele é um leitor, é um homem que lê muito, e isso é uma das coisas que eu acho curiosas, que o nosso melhor cómico tenha outras paixões provavelmente ainda mais fortes. Posso testemunhar que apareceu frequentemente com uma Bíblia muito gasta, muito marcada, cheia de post-its, portanto uma Bíblia clássica de quem não sei se está na mesa de cabeceira ou não, mas... Eu estou mais próximo atualmente do Ricardo que de João, mas apenas para dizer, por exemplo, para uma geração que foi educada pelo Herman, o Herman tinha um desprezo monumental, era elegante, mas tinha um desprezo monumental pela religião. De repente vir uma geração em que o melhor cómico que nós temos é o Ricardo, que é um tipo que lê a Bíblia. De facto, por um lado, eu sinto que o mundo está a melhorar nesse sentido, mas não é isso que nós nos habituámos com aqueles que nos faziam rir. E, portanto, essa é uma das coisas que eu acho graça. Estou a ler no livro, é a quantidade de referências do Ricardo, as coisas que ele lê, a capacidade que ele tem de saber mais, até às vezes saber muito mais acerca de religião do que a maior parte das pessoas. Há de facto um segundo aspecto que tu mencionas que eu acho que é curioso. E isto eventualmente já pode ter até acontecido noutras conversas que nós tivemos. Mas, por um lado, sim, e eu dou crédito quando o Ricardo diz que não é crente, mas há aqui um lado, e quer dizer de uma maneira civilizada, mas o Ricardo é católico, e é um católico moderno, no seu entendimento das coisas da religião. É engraçado, porque, Ricardo, tu recusando Deus, mas tu tens a paz dos místicos católicos. E eu explico o que eu quero dizer. Porque isto foi uma das coisas que até trocámos mensagens eu com o João. É verdade que tu trazes a questão, por exemplo, da vida eterna e do céu e do inferno e tudo isso, mas nota-se que o Ricardo não tem muito medo de morrer. E essa, na minha opinião, é uma das coisas que eu hoje acho curiosas no catolicismo moderno. Talvez para compensar excessos do passado. As pessoas não têm medo do inferno, as pessoas não têm medo de Deus. E isso, antigamente, era uma característica típica das pessoas que se relacionavam muito com Deus, não com aquelas que não se relacionavam. E essa é uma das coisas que eu, como protestante, acho sempre graça, porque há assim uma paz de espírito de vocês os dois que percorre o livro todo, que eu acho interessante, mas que, por exemplo, não é uma coisa tão típica dos protestantes. É óbvio que eu estou a generalizar, porque protestantes há muitas formas efetivas e diferentes, mas uma das coisas que eu sinto que é uma vantagem de ser um protestante é que nós temos medos. E, portanto, nós pensamos na morte, pensamos no céu, pensamos no inferno. E quando eu ouço a vossa conversa, parece assim já pessoas prontas para... Parece que estão prontos para morrer em paz. Medo de morrer é uma coisa diferente de medo do que vai acontecer a seguir. Mas repara, João, mas é uma certa segurança acerca daquilo que acontece com a morte. E isso eu acho que é uma espécie de característica religiosa que o Ricardo tem, rejeitando a religião. Portanto, posso estar errado, Ricardo, mas eu não sinto que tu te assustas muito com a vida depois da morte. E, portanto, isso eu acho sempre curioso. Porque eu, que tenho fé, assusto-me mais. E então, eu diria que talvez os evangélicos estejam assim mais perturbados e tenham essa vantagem de ter medo dessas coisas. Mas, Ricardo, na sua opinião, para onde é que a gente vai depois de morrer?
Quer dizer, eu acho que vamos para o sítio em que estávamos antes de ter nascido. E eu não me lembro disso ser desagradável. Mas também não era agradável. Não, nem era nem uma coisa nem outra. Eu acho que o Tiago disse uma coisa interessante, que é isto foi sendo de uma maneira e de outra. As pessoas houve um tempo em que receavam muito. Agora, pelos vistos, pelo menos há pessoas em que esse receio da vida do tal, digamos, exame que nos vai acontecer, esse receio não se verifica. Eu acho que, fazendo assim um historial muito rápido, por exemplo, quando o Sócrates bebe a cicuta, ele está a dizer que o que ele está a dizer é que acolhe a morte até com algum com alguma sem mal perder, quer dizer, que é a definição que eu daria de eu tenho mal perder, acho que é isso. Mais do que medo é mal perder, não me apetecia, acho que ficaria sempre, eu acho que lá está, a minha esperança é que eu viva tanto tempo que chega a um ponto em que eu diga bem, já chego. Mas em princípio vou dizer mais uma semana. Mas o Sócrates bebe a cicuta e está satisfeito porque ele diz a morte é um sono e eu dá-me jeito de dormir, quer dizer, gosto sim, estou cansado e dá-me jeito de dormir. Mais tarde, por exemplo, o Hamlet, naquele muito célebre, quando ele faz aquelas perguntas a si próprio sobre se é melhor ser ou não ser, o que ele diz é o seguinte, ok, é um sono, mas e se o sono tiver sonhos? E se os sonhos forem tão terríveis que são tão maus ou piores, ou que nos fazem sentir tão mal ou pior do que as coisas de que a gente pensa que se está a livrar. E depois há um livro do Philip Roth que tem um diálogo muito óbvio com o Hamlet, até porque ele passa num cemitério e fala com os coveiros, e em que ele parece retomar, se calhar é essa a nossa perspectiva hoje, ele retoma a ideia do Sócrates, que é um sono. Ou seja, aquilo que eu disse, que é vamos para o mesmo sítio em que estávamos antes de ter nascido. Mas ele não fica satisfeito como o Sócrates estava. Ele diz, mas é isso? É só isso? Foi isto? Nascemos, estivemos aqui durante um bocado. Que significado é que tem isto que a gente faz aqui, se depois o final é esse? É voltar para o sítio onde é como se não tivesse acontecido. É daí que surge a pergunta que está no título do livro, que é, como pastor, ou seja, como acompanhando pessoas na igreja, suponho que esta pergunta apareça às vezes. Ao longo dos anos, foste ensaiando uma resposta a ela ou linhas de pensamento para lá chegar? Eu acho que, por exemplo, no meu caso, que acredito, vamos dizer assim, há um encaixe teórico que a gente pode dar a esta pergunta. E eu tenho a noção que hoje, e sei que estou a generalizar, mas hoje, por exemplo, para mim é uma coisa às vezes um pouco irritante, não é? Hoje em dia as pessoas são tidas por mais inteligentes quando usam esta ideia. Eu não estou aqui para dar respostas, mas quando muito para fazer perguntas. Que na minha opinião é uma maneira ainda mais arrogante de se colocar na vida, que é a ideia, ok, pronto, não dá respostas, mas faz perguntas. E hoje acaba por ser desprestigiante a pessoa que tem fé e que oferece uma resposta. Né? Todos percebem o capital social de alguém que diz a resposta é esta. Culturalmente é escasso. Não, é verdade. E portanto eu sei que quando vou dar uma resposta em relação ao sentido da vida, as pessoas vão dizer este tipo é um básico que acredita que é possível responder ao sentido da vida. Reparem, isto é recente na história do mundo e nem sequer é consensual nas pessoas que estão vivas no planeta aqui. É uma coisa sobretudo ocidental, nossa. Porque se formos para outros lugares do mundo, as pessoas não têm necessariamente o mesmo tipo de posicionamento em relação à pergunta. De facto, a pergunta também se responde vivendo de acordo com aquilo que a pessoa vai encontrando, que é a sua resposta. Eu acho que há um sentido de existência, porque de facto, como crente, eu acredito que somos criados, portanto, ninguém escolheu criar-se, portanto, ninguém que aqui está teve um dizer acerca de estar aqui, que é um assunto que é verdade na conversa, e portanto eu acredito no sentido de que se alguém nos cria, um propósito existe nesse ato da criação. E portanto o que é que eu estou aqui a fazer? Eu acredito, como cristão que sou, acredito que aquilo que eu estou aqui a fazer é integrar um processo, e é difícil definir isto em poucas palavras. Eu acredito que a criação do mundo foi uma vontade que Deus teve para Ele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, dar glórias a Jesus através do Espírito Santo. Portanto, isto logo dito assim, qualquer católico poderá concordar, acho eu,
Mas então as pessoas são convocadas para esta grande ideia que foi Deus ter feito o mundo. E portanto, quando nós encontramos isto, encontramos o sentido da nossa própria existência. Enquanto não encontrarmos isto, não encontramos esse sentido. O que não significa que o crente, vamos dizer assim, ao ter uma resposta teórica, como a que eu dei, se livra de todas as dificuldades e sofrimentos que estar vivo acarreta. O que eu diria até, só para puxar um pouco a brasa à minha sardinha, até para depois não dar ideia, para ver que para lá um protestante ele diz uma coisa, eles acreditam muito naquilo. Porque de facto, curiosamente, também é verdade que há na tradição protestante, em toda a segurança que existe na nossa obsessão que temos com as Escrituras e depender das Escrituras, também há uma grande, vamos dizer assim, há muita gente da família protestante que são às vezes os mais doentes da cabeça. Os grandes teólogos protestantes são sempre personagens um pouco in extremis. O Lutero é um homem intenso, o próprio Kierkegaard mais tarde. Portanto, as figuras protestantes, ao acreditarem em respostas simples que a Bíblia dá, não significa que elas não vivem isso com alguma angústia. Mas essa angústia faz parte da fé e de acreditar que de facto foram criadas para isso. Ora, ser pastor é ter de lidar com a crença nesse sentido, mas a dificuldade de o aceitar também. As duas coisas eu acho que estão ativas. Ajudar pessoas a chegar a estas respostas, não é? Suponho que seja a maior dificuldade para quem, suponho eu, também no lugar de pastor, também se confronta com a pergunta. Sem dúvida. Mas, por exemplo, é curioso, quando ainda agora o Ricardo estava a falar, por exemplo, nas expectativas que tem em relação ao final da vida, de alguma maneira, Ricardo, concordarias, tu não organizas isso como credo, mas aquilo que tu achas que é mais provável que te vai acontecer depois de tu morreres, funciona um pouco como um credo prático. Portanto, tu acreditas que o mais provável é voltares para o lugar de onde vieste. Não é na prática assim tão diferente do crente que diz, não, o que me vai acontecer não é voltar para o lugar de onde vim, mas é ser julgado e em função disso estar perto de Deus ou longe dele. Portanto, o que eu acho é que em termos práticos, até pela paz que o Ricardo transmite, a ausência de Deus não significa que ele não esteja a viver debaixo de um credo que às vezes até me parece estar mais bem organizado e pelo menos dá-te uma certa tranquilidade que às vezes é maior que os crentes sentem acreditando naquilo que tu não acreditas. Até porque se formos ao campeonato das provas, que também abordamos amplamente no segundo capítulo do livro, é tão possível provar que vai para lugar nenhum como provar que existe vida além da morte. Ou o Ricardo não se sente que tem o ónus de comprovar o que é que seja. Por um lado não tenho o ónus, sim, porque eu não proponho nenhuma ideia extraordinária. Se eu propusesse uma ideia extraordinária, a ideia extraordinária é de todos os outros animais da criação, não lhes acontece nada, eles são apenas animais que nascem, vivem, morrem, a gente enterra-los e acabou. Mas nós somos especiais e a nós acontece-nos uma coisa que é, há uma vida depois desta. Isso para mim é extraordinário e é isso que requer provas extraordinárias que eu não vejo. Mas lá está. E em princípio não existem provas extraordinárias. Caso contrário, o crente não tinha fé, tinha a certeza. E certeza não é fé, não é? Eu tenho a certeza que a minha t-shirt diz Muhammad Ali. Foi por acaso que trouxe um homem convertido ao islamismo, por acaso não é? É que não tive tempo de ir a casa. Mas eu tenho a certeza, não tenho fé. Portanto, a fé não é uma certeza. Se é uma certeza, não deixa de ser fé, não é? Mas talvez é possível que é. Mas tem a certeza Tiago que vai para lugar nenhum? Quer dizer, não sei se tenho ou deixo de ter. Quer dizer, vocês viram como o Tiago, e bem, disse isto hoje em dia não, eu tenho mais perguntas, não é uma resposta, não sei o quê. Ele é duro, é rijo, ele tem um livro, são sermões sobre o Evangelho, é de São Marcos, não é? Sim, de São Marcos, e ele é muito rijo. Eu fiz o prefácio desse livro e recomendo a todos, porque ele, lá está, ele não, isso é uma coisa que me aproxima, quer dos protestantes, quer dos judeus mais ainda. Porque os protestantes também acreditam na boa nova. Há uma boa notícia que lhes é dada. Os judeus não têm essa boa notícia. A Bíblia deles acaba um bocadinho mais cedo, antes da boa notícia chegar. Mas eu não sei se a resposta a esta pergunta é a seguinte: o que é que faz alguém que não sabe dar a resposta, não sabe explicar, seja o que for? Conta uma história.
e essa é a minha opção. Eu acho que a resposta à pergunta é a história da minha troca de e-mails com Gonçalo M. Tavares, o escritor. Uma vez eu recebi um e-mail de Gonçalo M. Tavares e ele dizia: há uns tipos polacos que querem fazer umas traduções de crónicas portuguesas e eu pus lá o teu nome. E eu li e não disse nada. Às vezes acontece, não disse nada, registrei, não, outras coisas metem-se e não sei o quê, eu não disse nada. E depois passou para aí um ano e eu ligo, e na RTP2 está o Gonçalo M. Tavares e está a descrever a vida como uma queda, que é uma metáfora frequente para a vida, só que ele está a particularizar a queda, ou seja, ele está a falar como se a vida fosse o percurso que um suicida faz do 23º andar até cá abaixo. A vida é esse percurso, e ele está a dizer que entendendo isso dessa forma, não nos serve de nada as categorias normais, as qualidades normais, a força, a beleza, a inteligência, isso não serve a ninguém. E ele diz, se calhar é mais produtivo a capacidade de manter a calma. Não é? Porque quem não mantém a calma nem sequer dessa viagem desfruta. Quer dizer, ao menos a gente mantém a calma e vai vendo, olha, já estou no 22º, por aí fora. Manter a calma é capaz de ser, diz ele que é a característica melhor. E eu mandei-lhe um mail, respondendo àquele de há um ano, a dizer, olha, Gonçalo, e pensei que se a tua metáfora, se nós estivermos todos a cair em conjunto, além de manter a calma, há uma qualidade que interessa, que é a de fazer rir as outras pessoas. Porque isso também contribui para que a viagem seja diferente. É diferente fazer essa viagem que tem aquele destino. Se nós formos capazes dessa coisa bizarra que é ir dando umas gargalhadas pelo meio. Mas é porque nem que seja nesse milissegundo, a gente esquece qual é que é o destino. Esquece do asfalto. Mas É uma anestesia momentânea, mesmo muito, muito insatisfatória. E carreguei enviar e ele não disse nada. Passado mais um ano ou dois, eu fui a uma associação que se chama Acreditar, que é uma associação de pais e amigos de crianças com cancro. E estou lá no palco e eles dizem, Ricardo, já agora, lembra-se de uma vez ter ido visitar a ala pediátrica do IPO e estar lá uma menina? E eu disse, lembro perfeitamente, porque eu tinha ido com os meus amigos do Gato Fedorento. A menina estava num estado de debilidade tal que estava fechada numa sala de vidro e nós só falávamos com ela através de um telecomunicador. E estivemos a conversar com a menina, sabes quem nós somos, qual de nós é que tu achas que é o mais parvo? Ela escolheu-me a mim, ficámos amigos. E eu disse, contei a história. Lembras-te do nome da menina? Lembro, era a Marlene. É que a Marlene está aqui. E nisto, levanta-se uma jovem. Já não era uma menina, era uma jovem. Já não era uma menina sem cabelo nenhum, era uma jovem com o cabelo pela cintura. E ela corre para mim e pronto, e abraçamos-nos no palco e eu desato numa choradeira, uma coisa absolutamente diluviana. Alguém está a filmar a cena com um telemóvel e publica, e o jornal Observador pega nisso e põe humorista chora, aquela coisa de última hora, humorista visto a chorar. E toda a gente, de repente, falou-se muito naquilo. E eu recebo um e-mail de Gonçalo M. Tavares a dizer, acho que já sei o que é que tu queres dizer. E pronto, é isso. Portanto, a minha resposta, se calhar, a resposta a esta pergunta é a ideia de que a pergunta, se calhar, não está bem feita. Em vez do que é que eu estou aqui a fazer, é o que é que nós estamos aqui a fazer. Porque estamos todos ao mesmo tempo, esta ideia de sermos todos os que aqui estamos, a casos extraordinariamente improváveis, que ainda assim nos juntaram aqui. Aqui, quer dizer, não necessariamente nesta cave, mas no planeta, ao mesmo tempo. Enfim, é portanto, enquanto viagem coletiva, sim, faz mais sentido, mesmo que o destino seja o asfalto, inevitavelmente. Acho que é isso. Ou seja, a disposição humorística, digamos assim,
não tem nada para oferecer. A disposição religiosa tenta responder à mesma coisa, e oferece. Algumas oferecem, não é? Algumas oferecem a boa nova, não te preocupes, isto é, vai haver outra coisa depois disto. A minha não oferece nada. Diz só, bom, a gente... há um momento aí em que a gente fala sobre isso, que é, eu acho que a disposição religiosa diz, é possível ganhar a morte. É possível ganhar. A disposição humorística diz, não pá, já perdeste, que é diferente. Também há algum consolo nisso. Não sei se já experimentaram viver um bocadinho com a disposição, está perdido. Às vezes... Bem, vamos deixar em aberto algumas das questões existenciais para lerem o livro, porque senão a gente esgota aqui o livro todo. E eu gostava só de tocar num outro tema, que é um pouco diferente, mas que eu acho que é um dos aspectos, de certa maneira, mais diferenciados que nós falamos aqui do livro, que tem a ver com a ideia, e nós dedicamos uma conversa inteira a isto, com a ideia de nós podermos olhar para a figura de Jesus Cristo através dos Evangelhos como possivelmente como um comediante, como um humorista. E já agora gostava de citar aqui, vou usar este exemplar, porque há aqui já citei isto outra vez e gostava de voltar a citar aqui numa página. Então, que eu chego lá. Sei porque apontei aqui. 194, exatamente. Basicamente é um parágrafo de um livro do padre James Martin, um padre do jesuíta americano, em que ele descreve a ideia de o próprio Cristo poder ter recorrido ao humor durante a sua pregação como forma de passar a mensagem. Ele diz o seguinte: alguns trechos das parábolas não se limitavam a ser inteligentes, eram divertidos aos olhos do público do século I. Na verdade, a própria incongruência das parábolas, a natureza inversora aparentemente absurda da sua mensagem, os pobres são ricos, os ricos são pobres, os cegos veem, os que têm vista são cegos, é puro material de comédia. O absurdo é ainda mais rico quando os ouvintes se apercebem de que as ideias de Jesus são de facto verdadeiras. Mas passamos frequentemente ao lado desse aspecto dos Evangelhos. Na Palestina do século I, é muito provável que as pessoas se tivessem rido de muitos dos exemplos intencionalmente ridículos apresentados por Jesus, como a ideia de alguém acender uma lâmpada para a pôr debaixo de um cesto, ou a de alguém construir uma casa sobre areia, ou a de um pai oferecer pedras a um filho em vez de pão. Podemos estar a passar ao lado de grande parte do humor pretendido por Jesus, qual era compreendido pelo seu público nas suas parábolas. Ora, a minha questão é, nós, noutras sessões em que falámos com padres católicos, desafiei os padres a tentar responder à pergunta se a Igreja Católica, durante 2000 anos, ignorou a dimensão humorística, a dimensão de Jesus enquanto comediante. Nas igrejas protestantes estão mais atentos a esta faceta de Cristo. Parece interessante ver a ideia de Cristo como um comediante, ou nem por isso. Bem, eu não vou ser capaz de responder uma pergunta que é ótima, mas que tem uma espessura dessa, João. Mas antes não resisto só ainda a fazer uma ponta, uma coisa que o Ricardo disse que eu acho muito importante. Aliás, eu lembro a última vez que nós conversámos acerca de fé, eu tentei convertê-lo. Aliás, por exemplo, e aí deixa-me dizer, não levem a mal, mas eu também estou cá para tentar dizer a verdade, fica mal sempre. Por exemplo, um dos problemas que eu acho que acontece é que, de um modo geral, os católicos são tão civilizados que de facto não querem converter o Ricardo. A sério, estou a dizer isto a sério. Que é uma coisa, aliás, tu falas naquilo que lá na Capela do Rato, que de facto, sendo católico, mas podia ser um evangélico, de facto, não, que é este tipo lê a Bíblia, eu não queria estar no lugar dele. E eu já conhecia essa história, que o Ricardo já tinha contado, e eu sou esse senhor. Portanto, a última vez que nós tínhamos estado a falar, eu tentei converter o Ricardo por conta de uma coisa que ele diz e que eu acho que é a coisa mais importante que o Ricardo tem, que é este apego à história. Porque repara, e tu sabes disso, o cristianismo depende de uma história. E lembras-te, não sei se lembras, também já foi há alguns anos. E eu tentei dizer, olha, mas tendo em conta a tua dedicação à ideia do texto e por aí fora, Jesus é o texto feito pessoa. Portanto, como quem diz, converte, por favor. E portanto, eu acho que este valor no Ricardo é a coisa mais bonita que existe e que o coloca, e eu não sou teu terapeuta, obviamente, e não estou nessa função, mas que se nota que te coloca fascinado pelo texto bíblico.
E aí, claro, um protestante vai sempre dizer: estás no bom caminho, estás no bom caminho. Tens de despachar, mas isso é uma coisa que de facto eu noto ao longo do livro, esse apego, o facto há uns anos, quando o Ricardo passou uma vez lá pela igreja, ele tem o YouVersion, aquela aplicação de leitura da Bíblia, e nota-se que ele lê. De facto, isso é uma coisa fantástica. Esse apego à história. Porque, com todo o respeito pelas outras religiões, mas nenhuma fé afirma a dependência da salvação da alma de uma pessoa a partir de uma história como o cristianismo faz. Porque ele diz o texto, portanto, o texto estava com Deus e o texto é Deus. Portanto, de facto, nós salvamos pela relação que temos com o texto. Porque somos todos criaturas de palavras. Já estou a pregar um bocado, mas só para fazer o desvio. A questão do humor depende. Nós hoje fica-nos mal não termos sentido de humor. E também o que também às vezes é injusto. Nós temos de ter liberdade a não ter sentido de humor. E às vezes já se cai no... Portanto, imaginem, um padre ou um pastor que não tem sentido de humor, também não é justo para eles. As pessoas têm direito a não ter sentido de humor e se nós valorizamos a liberdade, acho que deve haver espaço para as igrejas, independentemente se são católicas ou outras religiões, mas poderem dizer, sim, agora, João, eu acho que a Igreja Católica, eu não estou aqui para defender a Igreja Católica, geralmente o meu métier é até o contrário, mas também não sei se é inteiramente justo dizer que a Igreja Católica, ao longo de tanto tempo, não valorizava o humor. Porque qualquer pessoa que ler os textos bíblicos com alguma atenção se apercebe que o humor está lá. Naturalmente não é o culpado. Mas essa é já uma questão. É preciso ler os textos, não é? E isso vamos à maioria dos católicos e se calhar não encontramos uma prática comum de leitura do texto. Sem dúvida. E aí, o que eu direi, falando de uma experiência de cristão, que enfatiza ainda mais a leitura da Bíblia, é que de facto não há texto, aliás, não é um texto, são por exemplo, até no nosso cânon, as Bíblias de edição protestante são um bocadinho mais breves, porque não têm os deuterocanónicos, portanto são 66 livros no nosso caso, é uma pequena biblioteca e, portanto, nessa imensa biblioteca, 39 para o Velho Testamento, 27 para o Novo, há tanta graça que a pessoa tem, de facto, não ter vontade de ler e lendo, não ter vontade de compreender o que está lá. Não sei se isso fará de Jesus necessariamente um comediante, mas, de facto, aquilo que Jesus diz com uma piada. E deixa-me só contar, por exemplo, um exemplo. No outro dia nós estávamos, eu e o outro pastor que trabalha comigo, o Filipe, e estávamos a ler o Evangelho de Marcos, porque é uma das coisas que fazemos, que na prática é uma espécie de catequização, de sistema de... Eu desafio sempre as pessoas a lerem o Evangelho de Marcos e lermos juntos. E a determinada altura estamos no episódio em que Jesus está no jardim, e Pedro tinha acabado de dizer: epá, todos podem trair, mas estou aqui com o Pedro, estou parafraseando, mas aqui com o Pedrinho nunca te vai deixar mal. E eles adormecem 3 vezes quando Jesus está no jardim do Getsemane. E quando o rapaz estava connosco a ler aquilo, ele dizia: isto é sério? Porquê? Porque é absurdo. De facto, para o fanfarrão que Pedro era, é um texto que a pessoa diz: isto é sério, isto aconteceu mesmo. Porque para o fanfarrão que Pedro era, de repente, pela 3ª vez, Jesus dar com eles a dormir, parece um sketch. Parece um sketch. E isso está lá. Portanto, não sei se fará de Jesus necessariamente um comediante, mas que a comédia está lá, está. A questão até é mais, não necessariamente a ideia de Jesus ser um comediante. Exatamente, mas no sentido em que o objetivo primordial dele não é fazer uma plateia rir, mas usar estratégias humorísticas para passar a mensagem. Sim. Nas parábolas, nas histórias que conta, até para captar a atenção de quem eu estava a ouvir. E João, e aí é justo dizer, essa é uma tradição rabínica, portanto, por exemplo, quando nós vamos pegar em algumas dessas piadas, eu gosto especialmente, por exemplo, aquela do pai que não vai dar uma pedra a um filho, é um tipo de humor que existe na tradição rabínica daquele tempo, nem sequer é necessariamente portanto, há piadas semelhantes que nós vamos encontrar, quer vindas do contexto do Velho Testamento e dos rabis daquela época. O que é que o Ricardo acha desta ideia de ver Jesus Cristo como... O Ricardo que conhece também os textos evangélicos também encontra nas intervenções de Cristo os estratagemas que conhece também do humor.
Eu acho que é possível, sim, é possível dizer isso. Por exemplo, a questão da inversão. O padre James Martin estava agora quando o Papa convidou humoristas de todo o mundo para irem lá. Eu tirei fotografias com. Aqui ao meu lado estava o Chris Rock, atrás de mim estava o Conan O'Brien, ao lado estava o Stephen Colbert. Tirei fotografias com essa Aliás, gente toda a toda. história da primeira fila é uma Sim, coisa exatamente, magnífica. é isso, por isso porque eu na véspera percebi porque é que estava colocado ali. Porque eu fui jantar lá à Embaixada Portuguesa junto da Santa Sé e estava lá o Padre Tolentino, o Cardeal Tolentino, e o seu ajudante, que é o Padre Miguel de Guimarães, é um jovem padre de Guimarães. E o Padre Miguel disse-me assim, fui eu que decidi os lugares. Antes disso, eu sou grande fã do Gato Fedorento. Depois disso, são 3 informações importantes. Depois disso, fui eu que decidi os lugares. E depois disso, optei por pôr os mais conhecidos mais para a frente. E para ele, os mais conhecidos são então Chris Rock, Stephen Colbert, Ricardo Araújo Pereira, Conan O'Brien um bocadinho menos, estava aqui atrás. Mas eu vi lá o padre James Martin e fui lá ter com ele. E também ninguém estava a pedir para tirar fotografias com o padre James Martin, SJ, é jesuíta. Mas eu tinha o livro dele e tal. E o que o padre James Martin diz é interessante. Ou seja, o que ele diz é que nós sabemos todos isso, mesmo que não saibamos que sabemos todos que a operação de virar uma coisa de pernas para o ar é uma operação humorística. Que a gente que por exemplo, quando o Dom Quixote tem aquele chapéu na cabeça com uma aba, com uma meia-lua, que ele acha que é o elmo sagrado de Mambrino, que lhe dá o poder da invencibilidade, mas o leitor sabe que aquilo é uma bacia de barbeiro virada ao contrário. Por isso é que tem aquela coisa de pôr no pescoço do cliente e rapar a barba para dentro da bacia. A ideia de virar aquilo ao contrário e passar de ser uma bacia de barbeiro de latão para o elmo de Mambrino é uma operação humorística. Também o que Jesus faz, dizendo coisas muito contraintuitivas do género, os últimos são os primeiros, os pobres é que ser pobre é que é bom, tudo isso são coisas que invertem aquilo que nós intuitivamente pensamos que é verdade. E além é revolucionário, não é? Para a sim, altura. exato. Além da maior inversão de todas que ele opera, que é uma pessoa que está morta e deixa de estar. Também nunca tinha acontecido. Também há de ter dado vontade de rir a quem... Sim, nós, noutro livro eu falei sobre um fenómeno chamado risos pascalis. É um fenómeno fascinante que ocorreu em algumas igrejas do centro da Europa. Há 2 homens que tiveram um debate interessantíssimo. Os homens chamam-se Wolfgang Capito e Johannes Oecolampadius. E o Oecolampadius, coitado, estava perplexo. Ele escreveu, eles eram amigos, mas o Oecolampadius escreveu: o Wolfgang Capito, na missa da Páscoa, recusa, reparem na perplexidade dele, recusa dizer obscenidades no palco, imitar sons de animais, recusa fazer isto. Porquê? Porque havia uma tradição chamada risos pascalis, em que o pregador, no dia do padre, nesse dia que é o dia mais importante para os católicos, que é o dia em que é revelado aos crentes que Jesus ressuscitou, que é central na crença, não é? Como é que diz o São Paulo? Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé, vem a nossa fé. Portanto, no dia mais importante, quando o padre vai comunicar isso à plateia, ele não quer que a plateia esteja sonolenta, porque imagina, é a Boa Nova, não é? A gente sabe que é a Boa Nova, mas em 1700 na Europa eles já ouviram aquilo 1700 vezes. E portanto até a Boa Nova, até uma notícia com essa importância, começa a tornar-se normal. E então o problema dos padres era como fazer com que a plateia se pusesse num estado de alegria ao nível da notícia que estão a ouvir. E então, para conseguir isso, eles recorriam a tudo. Como, por exemplo, anedotas porcas, para animar, para as pessoas estarem num estado de riso e de felicidade, de alegria, que se coadunasse com a notícia que estavam a ouvir. E de repente há um padre que diz assim: eu não acho isso bem. Eu não acho bem anedotas porcas no palco, pá, não acho bem. Mas a questão é, e nós falamos disso também no livro, o conceito do risos pascalis, nós podemos olhar para ele como, de facto,
uma forma de pôr aquela gente toda a rir, porque aquele momento é a maior alegria do ano para os cristãos, mas ao mesmo tempo também é descrito como, mais ou menos da mesma forma que o Carnaval, não é? Como uma válvula de escape para um ano inteiro em que impera a solenidade, em que não há riso, em que não há lugar para aquela libertação que nós associamos ao riso e ao humor. E, de facto, uma das coisas que estava subjacente naquela minha pergunta de há pouco sobre porque é que, ao longo de 2000 anos, parece que o riso foi expurgado das igrejas, a tese, e é, por exemplo, a tese do nome da Rosa, que nós também falamos aí, é a de que, e gostávamos de ouvir sobre isto, a de que o riso nos permite contornar o medo, e o medo é uma ferramenta ao dispor das autoridades religiosas para controlar a população. E, portanto, rir permite-nos libertar-nos desse medo. Isto é esta ideia de que o riso está ausente da Igreja, que está ausente da fé, porque é preciso manter uma certa solenidade e um certo medo que permite controlar as pessoas, é algo que faz sentido, Tiago? Eu acho que sim, e uma das coisas que vocês no livro bem conversam, e o Ricardo menciona isso, o episódio bíblico do riso de Sara, quando Sara, a mulher de Abraão, sabe que vai ser mãe na velhice, e o Ricardo menciona bem alguns exemplos de textos bíblicos em que o riso aparece como falta de fé. E, portanto, sem dúvida, que o riso tem também essa força simbólica da descrença do não estou a ver bem como é que isso vai acontecer. Agora, também é verdade que o riso aparece de várias maneiras ao longo das Escrituras, e uma das ideias provavelmente mais bonitas que eu acho que nessa biblioteca que a Bíblia é a ideia, reparem, é a ideia de um gozo eterno. Dito assim, sou de facto religioso, mas a ideia de um gozo eterno, de uma alegria. E, por exemplo, em alguns textos no Novo Testamento há esta ideia que, como o Ricardo dizia, é completamente contraintuitiva, de que é obrigação, para já a palavra obrigação não é mais interessante, mas é a obrigação do cristão estar sempre alegre, até quando está triste. Portanto, até quando está triste tem de haver uma alegria. O que às vezes pode parecer simplesmente um gesto de crueldade, tendo em conta que nós somos sinceros quando estamos a sofrer, e se alguém nos disser alegra-te, é a coisa mais cruel que nos pode ser dita. Mas a ideia que aí está é, tu de facto podes estar a passar por uma circunstância difícil, mas colocas a fé num Deus que te criou para a alegria, para o gozo, para o prazer. Em alguns catecismos protestantes, por exemplo, uma das primeiras perguntas é para que é que nós fomos criados? E a ideia é, nós fomos criados para termos o prazer máximo em Deus. E Deus é a fonte desse prazer. Naturalmente, esta é uma ideia que qualquer católico também concordará. Portanto, o riso não está circunscrito apenas àquilo que acontece depois de uma punchline. Talvez hoje, nós quando pensemos em riso, pensemos quase uma espécie de indústria moderna do humor, em que o riso é aquela capacidade de eu dizer uma coisa e das pessoas a seguir rirem. O riso na Escritura também terá alguma coisa daí, mas vai além disso. Tem a ver com a ideia de uma alegria, de ser criado para a alegria. Daí que é até paradoxal que alegrar-se é um mandamento. Se nós acharmos que a alegria é apenas uma coisa que decorre do imprevisto ou do espontâneo, isso parece não encaixar muito. Mas se nós pensarmos que há um propósito final para todas as coisas, que é as pessoas alegrarem-se, terem prazer em Deus, então isso de facto parece-me uma coisa completamente extraordinária. E que está também nas páginas da Bíblia. Só também uma referência em relação à história da Igreja. As ênfases de hoje são as ênfases de hoje. A pessoa quando lê a história, reparem, o ponto aqui está, talvez não seja completamente justo nós valorizarmos tanto o humor de acordo com os nossos valores do século XXI, partindo do princípio que antes de nós as pessoas eram macambúzias e tinham vidas muito mais insatisfatórias do que a nossa. Há um grande autor, e agora estou a tentar, até porque eu já sabia que isto tinha a acontecer, a pessoa quando está com o Ricardo, ele é só name dropping, está sempre a falar autores. Deixa-me só dizer, isto não resiste, acho que isso eu nunca te disse.
E nota-se bem que és um produto de formação por padres, porque os padres hoje, para serem respeitados, precisam de saber muita coisa. Porque é a maneira como os católicos valorizam a pessoa, tem de saber muito. Por isso é que, por exemplo, os protestantes são estranhos, somos muito simples e básicos. A pessoa diz, eu não posso confiar numa pessoa tão básica. Então o padre tem de convencer pela erudição. E tu és uma fonte de erudição porque foste educado por padres. Isso é engraçado, porque a pessoa que está a ouvir... Eu sinto-me burro, então já me esqueci do que é que ia dizer, mas ia citar um autor qualquer para contrabalançar isto, que era... O que é que estávamos a falar? Era acerca de... A minha questão tinha a ver com a questão do medo, do riso como forma de contornar o medo. Era o único autor que eu ia citar. Não, mas a questão é que eu ainda agora estávamos a falar sobre isso, é uma coisa que me gera perplexidade, é a quantidade de, por exemplo, não só entre os judeus, mas também entre os protestantes, há pessoas muito proeminentes numa percentagem muito superior àquilo que seria de esperar. Ou seja, são... por exemplo, isso nos judeus é evidente, não é? A quantidade de prémios Nobel e Pulitzer num povo que tem 15 milhões de pessoas. Mas nos protestantes isso também acontece. E eu acho que tem a mesma raiz, que são pessoas que têm interesse em ler e interpretar o texto. E portanto, tu estás habituado a isso e consegues pensar sozinho. Eu, como tenho mais dificuldade em pensar sozinho, sinto pessoas que pensam melhor do que eu. Por isso, daí estar sempre... Eu já me lembro de quem era o autor, eu já me lembro. Quando pelo menos cito o C.S. Lewis. Era o C.S. Lewis. O C.S. Lewis dizia que nós caímos em chronological snobbery. Exato. Portanto, é snobismo cronológico. Por exemplo, atenção, não estou a dizer que é isto que está na vontade das pessoas, mas nós hoje pensamos, hoje podemos rir. Hoje rir é fundamental, se a pessoa não ri, e muitas vezes acaba por haver, estamos a ser snobs cronologicamente, achamos, os outros coitados não riam, mas nós aqui estamos a viver como deve ser e podemos rir e ninguém me tire, e portanto, acho que às vezes essa análise que nós fazemos do passado da Igreja, independentemente se estamos a falar da Igreja Católica ou de outras, também é um pouco injusta porque pode cair nesta intellectual snobbery do C.S. Lewis, e foi o único autor para já que não consegui citar. Ricardo, alguma coisa sobre esta questão do medo? Sim, para já eu acho que o Tiago tem razão, evidentemente. Isto por acaso é uma boa expressão. Como é que é? Chronological snobbery. Exatamente. Mas já agora sobre uma coisa, porque o padre James Martin, de facto, o que diz ali é uma coisa diferente. É as pessoas da altura, ou seja, aquelas histórias que para nós não inspiram propriamente riso, provavelmente para as pessoas daquela época inspiravam. Ou seja, ele não tem a tese de que... Sim, mas eu acho que você está a falar de outra coisa, que é o facto de nós hoje o sentido do humor é unanimemente considerado uma qualidade. Ninguém quer ser apanhado, ninguém admite, ou pelo menos não admite descontraídamente, eu não tenho sentido de humor nenhum. Ninguém diria isso de si próprio. Ou seja, é uma questão valorizada. Aliás, no outro dia estava a ler, foi publicado agora um livro sobre o humor judeu, e uma das questões ali é, a certa altura, no final do século XIX, o Rabi, chefe de Londres, escreve um texto a defender-se porque há pessoas que estão a dizer que os judeus são um povo conhecido por não ter sentido de humor. E ele sente necessidade de vir dizer, não, atenção, ou seja, começa a olhar-se para o sentido do humor como uma coisa quintessencialmente humana, e ele não quer dizer, não, atenção, os judeus não estão fora disso, nós também temos sentido de humor e tal. E desculpa interromper, não leves a mal que eu diga isto, mas, por exemplo, uma das coisas chatas, geralmente na segunda parte do teu programa, é quando são políticos que não têm graça e têm de estar lá a fingir que acham graça. E às vezes tu sabes a quebra que existe. Lá em casa nós vemos sempre. A segunda parte Porquê? Porque é essa obrigação que o político de hoje, por exemplo, tem de ir para lá, e às vezes nota-se que aquilo... Quem nunca mudou de canal. Além do que tu disseste, que é injusto, porque o facto de ter sentido de humor ou não diz nada sobre as suas qualidades como político. Exatamente. Pode ser persuasivo para as pessoas e de uma forma injusta, porque às vezes há políticos que não têm nenhum sentido de humor e que são competentes politicamente, e outros que podem ser muito divertidos e desastrosos. É isso, é uma coisa cruel, no sentido em que parece que vem uma audição e passa, e isso não tem nada a ver com a sua qualidade intrínseca como políticos ou assim. Mas o medo, eu acho que é isso. Quem leu O Nome da Rosa ou ouviu o filme, há aquele debate final há vários debates ao longo do livro, mas aquele debate final entre o William de Baskerville e o Jorge de Burgos, o bibliotecário cego, é justamente sobre isso, é sobre
é sobre o bibliotecário cego. Ele diz, basicamente a história é, naquela abadia está um exemplar, provavelmente o último, do segundo volume da Poética de Aristóteles, dedicado à comédia. E é esse livro que aquele bibliotecário cego não quer que as pessoas leiam, porque ele acha que isso vai dar uma caução intelectual a uma coisa que ele acha que não merece caução intelectual, que é o filósofo, diz ele, que é o Aristóteles, um monge daquela época, diz o filósofo, e sabe-se que é do Aristóteles que ele está a falar, o Aristóteles a dedicar-se a pensar sobre um assunto que ele acha que é reles. E que ele acha muito bem durante o carnaval, não é? À vontade, porque está ali circunscrito e funciona como uma válvula de escape, que é força, dedica-te a isso durante uma semana, que é para depois aguentares outra vez as regras rígidas durante mais um mês, porque se não tiveres esse período é mais difícil suportar, ou seja, continua a ser um instrumento de dominação. Mas, para além disso, haver qualquer coisa para além disso, ainda por cima com uma caução intelectual tão grande, alguém que diga que realmente o riso é qualquer coisa que não é do âmbito dos tolos, é uma coisa até erudita, faz com que, reparem, nós em português e mesmo em inglês a gente diz temer a Deus. Não é? Temer a Deus significa recear e respeitar. São duas coisas juntas. E o que se receia, e eu acho que se receia bem, eu concordo com o bibliotecário cego. Eu acho que ele tem razão para recear que o riso corroa as duas coisas, o respeito e o medo. E é isso que lhe causa, por exemplo, certo, não foi sempre assim na história da Igreja, mas o São Basílio de Cesareia dizia, não, nunca é lícito rir, nunca é lícito, não acho bem que se ria. De nada, de coisa nenhuma. E foi retirado, quer dizer, não surge em nenhum momento, é uma coisa que é habitualmente apontada, não surge em nenhum momento dos Evangelhos a figura de Jesus Cristo. É por isso que o São Basílio diz isso, porque o São João Crisóstomo notou antes dele que Jesus Cristo chora duas vezes, quando Lázaro morre e quando vê Jerusalém, e não ri vez nenhuma. Na Bíblia Cristo não está lá nunca escrito. E depois Cristo riu. Ou seja, o modelo de ser humano de 1/4 da humanidade nunca riu. E portanto é natural que, pelo menos a certa altura, as pessoas tenham dito, se calhar isto é uma indicação de que o mundo é um sítio mais apropriado para lágrimas do que para... Embora o argumento também pode ser voltado ao contrário, ou seja, também nunca diz que Jesus se assoou ou que espirrou. Não, mas pode ser, é uma coisa tão natural como assoar-se ou espirrar-se, e naturalmente não é preciso estar lá, tendo em conta até os elementos que vocês notaram, por exemplo, no Sermão do Monte, das coisas que têm graça. Portanto, o argumento pode ser rebatido. No entanto, há uma passagem muito bonita de um dos meus autores católicos preferidos, o Chesterton, no final da Ortodoxia. É muito bonito porque ele diz que provavelmente aquilo que acontecia quando Jesus ia para o monte e se afastava das pessoas era preciso o mirth, era a alegria de Jesus, o riso de Jesus. E claro que é uma extrapolação, no sentido que a Bíblia não o diz, mas eu acho que é uma ideia interessante. Portanto, pode estar lá de um modo que nós estamos um pouco cegos para descobrir. O argumento pode ser virado ao contrário, porque nós podemos dizer que, de facto, nunca diz no Evangelho que Jesus foi à casa de banho, mas temos a certeza que foi, porque se a encarnação prevista pelos cristãos é que Jesus Cristo foi 100% homem, então viveu 100% da experiência humana. Embora também tenha havido um debate sobre isso. Aliás, verdade, fascinante. há um episódio do podcast só dedicado a essa ideia, não é? Mas podemos discutir porque é que os autores optaram por nunca incluir essa referência. Que é óbvio, não é? Pelo menos esse argumento pode ser feito, não é necessariamente o meu. Não é necessariamente o meu. Mas também é verdade que aí qualquer bom estudante de literatura, como o Ricardo, também o que fará é, então vamos na literatura daquele tempo à procura se esse era um elemento comum em relação à época e àquilo que se escrevia. E talvez cheguemos a algumas conclusões também a partir disso. Sim, atenção, nos Evangelhos Apócrifos Cristo ri. Cristo ri em Evangelhos Apócrifos, mas claro, por exemplo, ri do Evangelho de Tiago, acho eu, que é um Evangelho que é retratado como criança e por acaso é um Evangelho engraçadíssimo, porque de facto é uma coisa que eu sempre perguntei a mim próprio, que é como é que Jesus, Todo-Poderoso, se teria comportado em criança. E o Evangelho de Tiago diz que ele faz umas travessuras um bocado, lá um outro miúdo chateia e ele mata, assim como... Depois os pais vão se queixar e ele está bem, volta à vida. Testar os seus poderes, exatamente. Tiago,
Acho que o Tiago é o dos pais de Nossa Senhora, não é? Não sei, ou é o Teria Tomé, que ser, será? talvez. Não sei, Acho não que é. sei, sim. Acho que é. O Não, professor Frederico sei. Lourenço traduziu isso há pouco tempo. Mas é muito engraçado, de facto, ver Jesus Cristo a Sim, a fazer. divertir-se a assassinar. É verdade. Bem, olha, já estamos aqui, se calhar, há mais de uma hora. Portanto, Podes abrir. então temos aqui, estão-me a dizer que temos tempo para algumas perguntas da parte de quem está. Aproveito para agradecer muito a presença de todos aqui. Quem tiver perguntas, é agora o momento. É sempre assim este método, não é? Isto A não primeira significa- demora sempre imenso. Está aqui um senhor, Aqui ótimo, está. ótimo. O senhor está no céu. Quer microfone? Se calhar é melhor Esteja à vontade. vir aqui assim um bocadinho mais à frente. Não. Vai esse aí. Muito bem. Obrigado. Fascinante a vossa discussão. Eu acho que estava aqui mais 2 horas, de certeza, a ouvir-vos. Eu, no fundo, tenho uma pergunta para os dois. Uma pergunta, se calhar, um pouco provocatória, sabendo o lado protestante e o lado ateu do Ricardo. Mas é uma pergunta, espero eu, inteligente. Eu não tenho aqui nenhum drop para dar, mas a pergunta é mais provocante no sentido de perguntar porquê é que se aventou a religião? E mais do que porquê é que nós estamos aqui a fazer, isto é, será que, enfim, podemos discutir isto de uma forma muito ou histórica, ou filosófica, ou de fé, ou de humor, mas eu queria perceber se, olhando para aquilo que, do vosso lado, da percepção que têm, provavelmente enquanto protestante, mas enquanto ateu e que provavelmente criado catolicamente, vocês olham para a religião em si com que propósito? Qual é que foi então porquê é que a religião, falando assim, podendo ser professada por várias fés, conseguiu perdurar tanto tempo até aos dias de hoje? Era a minha pergunta. Desculpa, isso foi um bocado. Quer dizer, repara, eu acho que perdura durante tanto tempo porque responde a uma pergunta que nós temos há muito tempo. E que temos muita ansiedade em ver respondida. E, portanto, é isso que a religião oferece. Pelo menos aquela em que eu cresci, não é? Mas imagino que haja... Por exemplo, os judeus não é central na crença judaica uma ideia de vida depois da morte. E eu acho que isso até é possível que isso explique uma inclinação humorística dos judeus. Eu acho que quanto mais uma pessoa acredita que vive para sempre, menos vontade de rir tem. Porque não tem motivo para isso, não é? Não é motivo para isso. Mas sim, eu acho que ou seja, é uma coisa que nós contamos uns aos outros para sobrevivermos ao facto de sermos os animais que convivem, que são os únicos que têm aquela informação terrível que é um dia eu vou morrer. A minha gata não faz ideia. Não faz a mínima ideia. Deus também não sabe, porque é eterno. Nós somos... Não sabes se a gata sabe. Ela não parece muito... não, aparentemente os animais... Há momentos de... Tipo, mesmo no momento da morte, que o animal percebe que vai morrer ou assim, mas quer dizer, quando vão para o matadouro e tal, não sei se... Mas é aquela... Não há resposta possível. Não podes saber. Não há como saber. Se os animais sabem que vão morrer... Sim, quer dizer, temos uma desconfiança, não é? Desconfiamos. Porque és um ser humano e és assim tão bom e tens as respostas? Eu acho que a resposta tem que ser sim. Quer dizer, eu sou intelectualmente superior à minha gata. Sim. Daí vou ter que jogar a carta da superioridade. Sim. Isso é uma crença. Sim, mas é baseada em factos. Por exemplo, sou eu que a levo ao veterinário, sou eu que lhe dou de comer, senão ela morre. Eu também tenho um gato. Sim. Mas eu... O seu pode ser muito mais inteligente que a minha. Eu simplesmente acho que há perguntas que não têm resposta. Pronto, tal como esta. Eu acho que esta pergunta não tem resposta e é uma questão de aceitar que não tem uma resposta. Tiago, tens alguma resposta para aquela questão que era dirigida aos dois? Não esqueci esse detalhe.
Não, eu acho que no meu caso, pelo menos a impressão que eu fico é que a pergunta, no meu caso, já está um pouco respondida no sentido da fé que eu tenho, da fé que eu professo. Portanto, de facto, eu concordo que aqui e ali, às vezes me parece que a ausência da fé do Ricardo está mais segura em respostas provisórias e convicções acerca, por exemplo, de que vamos para o lugar de onde viemos e por aí fora. E nesse sentido, às vezes gosto de aproximar aquilo que me parece que o Ricardo acredita de um tipo de resposta de fé, no sentido em que ele acredita em algumas coisas também, mesmo que não acredite nas mesmas que eu acredito, mas ao mesmo tempo também acredito que a fé, ao passar por este enquadramento teórico em que a pessoa diz o que é que acredita, e pode citar o credo apostólico, por exemplo, mas não se resume a isso, e é aquilo que nós vivemos a partir daquilo em que confiamos. E, portanto, é o apego à história. E aí, esse é o valor, por exemplo, que eu acho mais redentor no testemunho que o Ricardo dá, não tendo fé. Mas é esse apego à ideia da história, que é uma história. Já agora, só reparem que nós, além daquilo que é muito bem observado pelo C.S. Lewis, da chronological snobbery, nós também incorremos em geographical snobbery. Porque se nós estivéssemos a ter esta conversa numa livraria da Arábia Saudita, ou da Índia, ou do Afeganistão, não estaríamos a falar em Jesus, nem neste... Nem a perguntar se existe ou Se calhar não estávamos a perguntar se existe, sim. Nem metade da sala podia estar cá Exato. mulheres que já estão. Não sei se há mais questões. Está ali o Pedro. Não sei se. A minha pergunta tem a ver com o facto de nós estarmos aqui a experimentar uma conversa interessante sobre a religião e com abertura intelectual e interesse e respeito. E já foi aqui referido que isso não é tão comum. E a minha pergunta tem a ver se têm sugestões sobre como replicar situações destas, portanto, em que se possa falar sobre a religião com liberdade intelectual. Mas como ideia, convidar Ricardo Araújo Pereira resulta. Mas não sei se algum de vocês tem uma. Não tenho resposta, não sei dizer. Eu sou sempre. Eu sou o ateu residente dos debates sobre religião. Sempre que temos hoje connosco um ateu, um imã, e eu sou sempre. Lá estou eu, o ateu sou eu. E vou com todo o gosto. Também porque cresci neste. Além da minha avó, não é? Que era uma pessoa religiosa, que eu defino aí como sendo uma espécie de praticante de catolicismo popular. Ou seja, ela não era leitora da Bíblia. Tinha até dificuldade em ler. Mas, enfim, praticava, que ela tinha uma ideia de exame final, no qual não é bom chumbar, uma inclinação para a bondade, lá está, se calhar não tanto, porque isso é mais difícil, não é? Não tanto para a inversão mais difícil que Jesus propõe, que é mesmo uma coisa muito difícil que é ama o teu inimigo, é mesmo muito contraintuitivo. Não sei se a minha avó tinha paciência para isso, mas também não tinha assim tantos inimigos, por isso acho que... Sei, uma questão, talvez só sublinhar um ponto é... supondo, por exemplo, falando a partir do interior da Igreja Católica, parece-me que um dos pontos pode passar por chamar para o debate dentro da Igreja Católica pessoas que tenham uma posição crítica sobre a Igreja Católica, sejam ateus, crentes de outras religiões, católicos que tenham uma posição crítica e que possam dialogar, não é? Haver abertura ao diálogo dos dois lados parece-me importante, mas também não creio que tenha a fórmula. Não sei se A única coisa que eu acrescentaria, porque de uma maneira diferente, mas eu beneficio da mesma oportunidade que é dada ao Ricardo, porque no século XXI a Igreja Católica, por exemplo, em Portugal, estou a falar agora pela minha experiência, outras pessoas poderão ter uma experiência diferente, mas eu sou continuamente convidado para eventos católicos, portanto,
tem de ser justo e dizer que esta é a época onde de facto o valor de procurar a conversa mais se pratica, porque não era assim no passado. E isso tem sido beneficiado, de um modo geral, são convites que eu aceito e que tenho sempre prazer. Eu acredito que sempre que há pessoas à volta de um texto, e de facto até tem um impacto especial dizermos isto em uma livraria, mas essa é também parte do meu credo como cristão, neste caso particularmente como protestante. Sempre que há a oportunidade de se falar acerca de um texto, eu acho que coisas maravilhosas acontecem. Porque a história do início do universo, para mim, de facto a explosão de um texto. Portanto, qualquer iniciativa que é um livro que se pega, que se lê, que se debate, e não quer estar a encostar isto demasiado à atualidade política, nem ter uma leitura política, porque hoje em dia talvez isso às vezes até seja uma maneira até mais curta de olhar para a realidade. Mas qualquer coisa que seja, nós estarmos prontos para ler um texto, e sobretudo até os textos que às vezes podem ser aqueles que menos apetece ler, mas a liberdade para ler e para discutir o que se lê, eu acredito que isso há um poder miraculoso, realmente miraculoso. É por isso que no Gênesis 1 as coisas começam com palavras a serem ditas. Palavras são ditas, universos acontecem. Palavras são lidas e entendidas, universos são refeitos. E, portanto, nesse sentido, até me fica mal, porque geralmente não gosto de ser o otimista, mas, de facto, onde um texto é lido, milagres acontecem. Bem, se calhar ficamos por aqui. Muito obrigado a todos por terem vindo.